Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, Ronan, geralmente, quando eu tô gravando áudio para fazer vídeo ou algum podcast sobre alguma matéria, eu tiro o dia inteiro para gravar e eu fico o dia inteirinho gravando. Aí qualquer errinho, qualquer barulhinho de ganso, galinha, cavalo, carro, eu vou lá, tiro, regravo. Só que hoje eu não vou fazer isso, eu vou fazer bem corridão, não vou ficar cortando muito essas coisas. Então vou só ler pro senhor o que eu escrevi, que eu consegui entender e um resumo mesmo do que eu entendi da matéria, beleza? A nossa sociedade contemporânea possui diversas práticas corporais muito importantes para a formação e desenvolvimento do ser humano. O universo da cultura corporal de movimentos tem como função a integração social e formação da identidade dos indivíduos. Alguns exemplos de práticas corporais são a capoeira, danças, esportes, ginásticas esportivas, ginásticas como atividades e exercícios físicos, jogos e brincadeiras e também as lutas. É de extrema importância ressaltar que essas práticas não se resumem a isso, mas estão relacionadas à saúde, qualidade de vida, lazer, aspectos histórico-culturais e muito mais. Os jogos e brincadeiras são ações culturais especialmente lúdicas, ou seja, criativas e lidando com o imaginário. Podem funcionar usando a linguagem verbal ou não verbal, uso do corpo de diferentes maneiras e também possibilitar o desenvolvimento da organização, da ação e avaliação coletiva. Já o esporte ganha ainda mais força com o desenvolvimento dos meios de comunicação em massa. É uma manifestação reconhecida como a principal forma de práticas corporais, principalmente por seus valores e princípios expressos, indo muito além das atividades físicas. As ginásticas esportivas carregam traços das ginásticas mais antigas e são complexas e esportivizadas. As ginásticas como atividades e exercícios físicos são as mais comuns em nosso dia a dia, sendo um termo bastante amplo. Ela agrupa desde as atividades físicas feitas em casa de forma informal e sem o controle, até os exercícios físicos feitos sistematicamente, com acompanhamento, intervalos, etc. A origem do esporte ocorreu por volta do século XVIII, onde a burguesia fazia uso da prática esportiva com a finalidade de socializar e disciplinar as crianças, preparando-as para possíveis futuras tensões sociais. Após inúmeras revoltas, a classe trabalhadora enfim conquistou a redução da jornada de trabalho. Com receio de possíveis golpes organizados durante esses momentos de lazer, a burguesia incentivou a prática esportiva, fazendo com que o esporte ganhasse diferentes funções na sociedade. Após alguns anos sendo um fenômeno aceito tanto para as classes dominantes como para a classe trabalhadora, o esporte foi ganhando mais força e visto de uma forma mais capitalista, gerando muita exploração e domínio das massas. Surgiu-se então o chamado esporte-espetáculo. Na metade do século XX, sua relevância social foi tão engrandecida que se tornou um dos meios mais rápidos de ascensão social. Vale ressaltar que essa divulgação ocorreu pela mídia e os meios de comunicação em massa, compartilhando ideias falsas e valorizando o esporte, fazendo com que se torne uma mercadoria de consumo. O consumo do esporte como forma de lazer passivo também é uma influência da televisão, relacionando ao descanso das tensões do trabalho. Isso gera um aumento nas compras de ingressos, investimento de multinacionais em marketing esportivo, compra de roupas e peças relacionadas, matrícula de crianças em escolinhas esportivas e muitos outros. Na década de 1970, o esporte começou a ser implementado nas escolas, após uma equipe brasileira não conseguir grande destaque no cenário internacional, anos anteriores. Naquele período, tinha-se a ideia de que um país necessariamente precisava destacar-se no esporte para um bom desenvolvimento econômico e político, implementando na educação física escolar, modelo este que permanece até os dias atuais. Diferenciando-se do esporte, o jogo carrega consigo um caráter lúdico, ou seja, sem muito compromisso, obrigações e regras. O jogo possui atividades que podem ser moldadas e interrompidas a qualquer momento, tendo como características principais a liberdade e o prazer. Mas com o passar dos anos, o jogo vem se tornando cada vez mais competitivo e cheio de normas, sendo controlado por organizações que promovem o desenvolvimento das modalidades, atendendo o modelo capitalista.
O ser humano é naturalmente competitivo. Entretanto, as influências culturais que intensificam essas características vêm de países como a China, que nos primórdios realizava diversas competições durante rituais de celebração das estações. A competição move os jogadores, desde a superação de seus limites individuais, a necessidade de reconhecimento e a demonstração de superioridade sobre os outros. Entretanto, faz com que os jogos deixem de ser um ambiente saudável e de confraternização entre os povos e passe a ser algo tóxico e maléfico. Além dessa percepção de jogos, temos os jogos cooperativos. Há milhares de anos, as comunidades tribais costumavam realizar eventos onde se uniam e celebravam a vida, surgindo aí os jogos cooperativos. Ganhando maior força no Brasil por volta da década de 80, quando foi inaugurada a Escola das Nações em Brasília, com o objetivo de compartilhar solidariedade, cooperação e respeito entre os alunos. Nos jogos cooperativos, sentimentos como alegria, confiança, clima de amizade, solidariedade e criatividade são os predominantes. Neles, a vitória independe da derrota do outro, eliminando os sentimentos de fracasso, medo e tristeza. Alguns exemplos de jogos cooperativos são brincadeiras com peteca em roda, cabo de guerra, telefone sem fio, amarelinha, pula-corda e muitos outros. Se ficou uns quero-quero gritando de fundo, não repara não.